Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa o período semanal de planetas, de ingressos, de trânsitos astrológicos, deste que envolve o período de 5 a 11 de novembro. Movimentos astrológicos aí acontecendo, pessoal aí no feriado, boa noite a quem chega e assiste ao vivo. Oi Cris, boa noite, quem nos assistirá ao longo da semana. Falaremos de Saturno retomando o movimento direto, falaremos também de aspectos que acontecem. Olá Mini Mônica, pessoal de Portugal, galera que nos acompanha ao longo do ao vivo e também que nos assistirá na semana de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Olá Bia, olá Astronati, olá galera que chega, Ana Lessa, boa noite, Fabi, galera que nos acompanha. Este é o Céu da Semana, que envolve Saturno direto, Lua minguante leonina, Vênus chega a Libra, discorreremos a respeito também. Boa noite, Renata, galera que nos acompanha na Península Ibérica, em Portugal, Espanha. Shirley, boa noite, Kátia. Vamos aí começando a semana com o Saturno, que retorna a movimento direto, né? Saturno voltando aí ao 0 grau de peixes, ele que chegou ali por 7, 8 graus, né? Boa noite, Fabi, galera que nos acompanha, boa noite, pessoal que chega. Saturno aí retomando o movimento direto, mas aí estacionário nesse fim de semana, né? Quando ele muda do retrógrado para direto, do direto para retrógrado, ele tem esse instante que ele para, estagna ali no grau, né? Então tá no grau 0. Boa noite, Cris Ferreira. Então, Saturno retomando o movimento direto, Saturno ele envolve as questões de cronogramas, de planejamento a longo prazo, de estabelecimento de metas. Olá, Juliana, saudações! Então também da dinâmica para levar mais a sério questões, aproveitar esse fim de ano que a gente quer fazer planos da compra do panetone, dos presentes, do final de projetos no trabalho, balanço, ou que precisa concluir, né? Um Saturno retomando um movimento direto beneficia o que envolve cronogramas, o que envolve planejamento, o que envolve um redirecionamento mais seguro das questões, né? Para quem gosta de planilhas, Excel, né? Vou fazer as correções de planejamento no trabalho. Boa noite, Ana Martins, boa noite, Raquel. Então, vale essa condição importante quando Saturno retoma movimento direto aí por signo de peixes. Quem é de peixes, quem tem ascendente em peixes aí no começo, sente também um clique aí de redirecionamento para projetos a longo prazo, virginianos aí que também estão na oposição, marcando questões de relacionamento, de postura, né? Então, um olhar aí na dinâmica do que envolver projetos, do que envolver um longo prazo. Atenção esse fim de semana, porque quando um planeta muda do retrógrado para direto, dá aquela tendência de algo estagnar, de algo ter uma certa lentidão, vagarosidade. Isso pode ser marcado na nossa rotina ou com alguma questão que envolva temas do nosso dia a dia, ou do que envolve as nossas situações gerais. A área de peixes aí onde o Saturno está, né? Onde quem tem peixes no mapa, né? Então Saturno retomando o movimento direto aponta uma dinâmica importante num contexto de novas responsabilidades ou de cronogramas, planejamentos, direções do que envolver algo daqui um tempo, né? Os planejamentos finais de ano. Boa noite, Cris! Também o que a gente também estava esperando de um certo tempo também, né? Então isso acaba sendo importante. Que mais de Saturno direto? Não perder tempo com o que não é eficaz, né? Não perder tempo com o que não é eficaz, o que é perda de tempo, né? Então isso acaba também tendo uma dinâmica interessante, né? Falaremos desses aspectos, Shirley, falaremos também, né? Então tem essa condição. Bons aspectos de Vênus que tem na semana, bons aspectos de Mercúrio também, né? Então o Saturno retomando o movimento direto, aponta um contexto especial para priorizar
o que precisa de foco, o que precisa de uma responsabilidade e um contexto de cronograma, um contexto de ordem no tempo para realizar as metas, para a gente pegar um pouco de disciplina com alguma questão também, às vezes do cotidiano, às vezes num exercício físico, às vezes num olhar com a saúde do corpo, né? Então, tudo que envolve Saturno tem um quê de uma certa auditoria. Então, ele retomando um movimento direto, aponta para essa consistência de projeções, né? Do que a gente pode estabelecer como o tempo de certas coisas para finalizar algo no trabalho, nos estudos, galera no vestibular aí também, manuseando o tempo, um olhar ao tempo e ao cronograma, aos planejamentos que a gente venha a lidar, certo? A gente tem lua minguante no domingo, dia 5. Domingo tem lua minguante leonina, olha só. Toda lua minguante, a lua ela está terminando uma volta em relação ao sol. Tá vendo a lua? Tá vendo o sol? Ela está indo na direção ao sol. Então lá para o dia 13, né, nós teremos a lua nova escorpiana. Então antes da lua nova tem a lua minguante para concluir questões, né? Lua minguante é interessante para finalizar pendências, para terminar algo, para execução do que é necessário, ou um contexto mais de limpar o terreno para algo novo que venha, né? Então esse é um ponto importante. A lua em Leão, a lua nova em Leão a lua minguante em Leão, ela dá indício também da gente observar uma conscientização daquilo que é especial para nós, o que a gente quer representar, o que a gente quer ser, né? Então isso é importante também, é uma reflexão daquilo que representamos diante dos lugares e pessoas e mesmo diante das nossas relações, ou que a gente não quer mais passar imagem, né? A gente pode dar uma remodelada no que a gente quer ser, o que não quer ser, né? E isso é um ponto interessante quando há uma fase lunar em Leão, um fator da consciência, do que a gente apresenta, né? Um fator da estética. Lua minguante em Leão, ela é interessante para concluir questões, né? Para finalizar pendências, né? Dizem que na parte estética ela é interessante para o que a gente quer tirar, né? Depilação, né? Limpeza, né? Então, um fator lunar para dar uma espécie de limpada na área ou limpada no ambiente para o que vem de novo depois, né? Então, um tempo mais para concluir questões. Não é muito indicado para começar alguma coisa, né? Mas está pendente, está para finalizar. Uma lua minguante é interessante dar um zefini, um set fini, terminar questão, concluir algo, tá? Vale um olhar aí para o que precisa de conclusões ou execução de pendências num sentido geral, que é um contexto mais amplo da lua minguante, quando a gente tem uma. E quando é em Leão, um pouco questões associadas ao que a gente representa, o que a gente posiciona, ou a algo para nós mesmos, né? Um fator que é mudar certa vaidade, né? Não encanar com tanta vaidade, com tanta estética, né? Então, um tempo também de remodelar. É bom para aquelas limpezas estéticas. Às vezes a pessoa quer tirar o esmalte da unha para pintar de novo, sabe? Então é bom. Uma lua minguante em Leão é interessante. Você quer pintar, fazer a unha de novo, quer aparar o cabelo, dar uma espécie de mudança num certo sentido de corte. Ou dizem que para depilação, como a gente falou também, aquilo que você quer meio extrair de parte estética que você não está curtindo mais, né? O que costumam associar também. E finalizações de trabalho, do que está pendente num sentido geral também, certo? Começamos a semana com Mercúrio, Netuno em trígono, como adiantou bem a Shirley aí, o Mercúrio, trígono, Netuno, temos Vênus em trígono, Plutão também, tem bons aspectos aí começando a semana, olha só, né? Vênus, Plutão, que falaremos depois, e Mercúrio, trígono, Netuno. Mercúrio ele é um planeta associado à comunicação, aprendizado, a
informações. E Netuno, ele é associado à percepção das coisas, é ótimo para uma limpada na lente, né? Sabe quando você limpa a lente do óculos? Quando você limpa, graças a Deus, né, Juliana? Quando você limpa a lente do óculos, ou quando você joga um colíriozinho ali, ou quando você limpa a própria, né, faz uma manutenção da lente de contato. Mercúrio, Trígono, Netuno, ele melhora a percepção de certas questões. Você nota que certos enganos não acontecem mais, ou pelo menos você tem uns estalos. Nossa, como eu estava perdendo tempo me enganando com essas bobagens, né? Mercúrio, Trígono, Netuno, ele dissipa a névoa, dá uma dissipada no que estava confuso, né? Interessante para aprendizados, para temas de espiritualidade, para troca de informações no contexto de terapias, para aprendizados terapêuticos, ótimo, né? Para aprendizados sobre temas de psicologia, de terapias, de espiritualidade, sessões, reuniões, tudo que envolveu uma interação com os temas netunianos, né? Para uma condição das percepções, até os sonhos, as sensibilidades, os insights, né? Mercúrio-Netuno é um bom aspecto especial para essa condição, né? Um melhor conhecimento de assuntos do criativo, de artes, quem lida com arte, música, com criação, a gente percebe né? Quem é músico no aspecto Mercúrio-Netuno escreve melhor, faz uma poesia, uma composição, ou acha uma nota ali para um tom, né? Um ótimo aspecto para o meio artístico, para o meio psicológico, para o meio terapêutico, né? Para quem está em alguma atividade, algum aprendizado num contexto de espiritualidade, ou quem vivencia terapias também, tem uns insights bons. Então, um bom aspecto nesse contexto é mais uma colinha aqui que o Mercúrio-Netuno costuma dar dinâmica. A gente não viajar tanto na maionese, né? Mercúrio-Netuno, tem lá o lado sonhador, tem lá o lado idealista, mas você não fica tão noiado, né? Viajando muito, com certas lorotas, né? Então, tá nesse movimento, o Chile lá da poesia, olha, muito bom, é isso aí, tá condizente, né? Quem é do meio criativo, quem gosta de arte, quem tem uma habilidade poética, musical, um ótimo, Mercúrio-Netuno, ele é muito bom. Bom, Mnemônica, também, romantismo, Mercúrio-Netuno é um bom para aquelas mensagens românticas, né? Quem tem água no mapa aí gosta de mandar umas mensagenzinhas românticas, uns textos, um lado criativo, uma conversa a dois, né? Mercúrio-Netuno também beneficiam, move a fera, umas palavras, né? Umas palavrinhas de surpresa, por que não? Um flerte, uma paquera gentil, né? Uma conversa com love a fera, uma fala mais carinhosa, né? Às vezes tem aquelas, né? Ai, mocinha, né? Pessoa que muda a voz quando fica romântico, né? Mercúrio-Netuno dá essa propensãozinha, né? No mundo, o que fazer com Mercúrio-Netuno? No mundo, uma condição humanitária coletiva, desperta um contexto coletivo. Olha só, Mnemônica, o amor é um fogo que arde sem se... Mnemônica, Monte Castelo, ali a cópia que o nosso Renato Russo fez da poesia, né? Então, o mundo coletivo, Cris, é interessante para boas ações, para uma troca, uma melhor percepção das notícias também, uma interação mais com o coletivo, para movimentos solidários, para boas ações, mesmo que simples, né? Também é um ótimo aspecto para essa questão de um pensar coletivo em certas causas, num contexto geral também. Sempre bem-vindo, bons aspectos com Netuno, ainda mais com Mercúrio. E de propagar informação, né? Tudo bem, você não consegue ajudar, não tem lá um dinheiro, não tem lá algo para doar, não tem uma coisa.
propaga informação, né? Mercúrio Netuno é aquele repost que você faz também para poder ajudar alguém a uma vaquinha, a uma benfeitoria, né? Aquele repost, né, na internet, né? Se você vê alguém precisando de uma ajuda numa divulgação de algo, o Mercúrio Netuno ele é muito alinhador, tá? Olha, eu não consigo te ajudar, mas eu sei de alguém que pode te ajudar. Você faz o intercâmbio, né? Mercúrio em Netuno é um bom intercâmbio para as causas solidárias. Eu sei quem pode ajudar na adoção dos animais ou a pegar essas roupas para levar para um lugar. O Mercúrio Netuno, fazer como é que é o boca a boca, né, da solidariedade no sentido das informações. É um ótimo aspecto nesse contexto, certo? E tem Vênus trígono Plutão, começando a semana, bom aspecto também para aprofundar as relações, para melhor compreensão das confidências. Você lida com problemas ou com questões mais profundas nos relacionamentos, mas de uma maneira tanto mais compreensiva também. Vênus trígono Plutão é positivo no contexto de projetos a longo prazo nas relações. Afinal, Vênus em Virgem, Plutão em Capricórnio, é um trígono em terra, então é para um indício de algo que viabilize questões concretas em relacionamentos também, tá? Então esse é um ponto interessante no que envolver aprofundar questões de convivências, né? Uma sensação de resgate de afeto, né? E desde que fui ver você está mais romântica, o mínimo. Então, a semana também fica suscetível ao exercício do romantismo, por que não, né? Então, expor, né? Uma troca mais, um gesto afetuoso, né? E no trígono Vênus-Plutão, para as questões de psicologia, do terapêutico, da espiritualidade, também há uma dinâmica um pouco mais especial para essas vivências, para essa confidencialidade. Vênus trígono Plutão é especial para confidências melhores compreendidas, né? Para a gente também lidar com tabus, com polêmicas que de certa forma impactam um contexto social geral, né? Então, Vênus trígono Plutão também pode possibilitar algo no sentido coletivo, no sentido estético, que envolva padrões, até para uma condição social, movimentos, algo de união faz a força, né? Vênus Plutão no financeiro é importante, é especial para pesquisas, o Cris, para investigação, para achar aquela ação, né, aquele setor que pode ser rentável, para áreas químicas, né? Mercúrio, Netuno, Vênus, Plutão para as questões químicas, remédios, né? Dizem que para um movimentozinho nessas áreas pode ser interessante também, né? O lado do setor químico, do setor da própria aí, Petrobras, de repente, o setor, né, energético, que fica aí meio oscilante, meio ali, que requer uma cautela por causa da guerra, né? Mas Vênus Plutão, porque envolver a parte um pouco química, a parte médica, é interessante, né? Pode ser um ramo interessante. Mas o que envolve Plutão geralmente envolve oscilação, mesmo tendo bom aspecto, tá? Porque às vezes dá aquela sensação de zona de conforto, de que achar que está na boa, aí varia certas estratégias, né? Mas para pesquisas, né, o Cris, no lado geral, dá essa condição também, certo? Então esse é um ponto interessante num aspecto Vênus-Plutão. O Mercúrio, ele faz aspecto com Plutão também, faz um sexto, eu não marquei aqui, tá? Mas o próprio Mercúrio, se você olhar o Mercúrio aí do lado, ele está 24 graus. Até quarta-feira ele faz um sexto com Plutão. Então, para pesquisas, para questões comerciais, pesquisas de negócios, de compra e venda, também é muito bom para achar informações ali especiais, né? Depois dessas pataquadas plutonianas mês de outubro, então tem aspectos que começam bem a semana, marcando aí esse período. Tem alguns ingressos aí na semana, quarta-feira tem Vênus em Libra, olha só,
Vênus em Libra, quarta-feira, 8 de novembro. Vênus em Libra, eu tenho essa Vênus aí, viu? Eu tenho Vênus em Libra. Então, aquela coisa do mediador, faz as mediações, é o lado do ponderar, né? Vênus em Libra, você faz uma ponderaçãozinha aqui para ver se não está tendo muita bobagem nos falatórios, né? Vênus em Libra também é um trânsito, um movimento especial para o que envolver mediações. Pode dar uma ajudinha aí no movimento do conflito lá no Oriente, no sentido de uma parte um pouco mais humana, de achar algum jeitinho de, nem que seja fazer a travessia lá dos povos para um corredorzinho ali. Vênus em Libra tem um contexto interessante de um harmonizar questão, tá? De um harmonizar questão, no sentido de... tem Vênus em Libra também, Juliane? Então, Vênus em Libra tem um lado mais ali de parte estética também, para essas questões, possibilita mediações num contexto. Tem Vênus em Libra também, Mini Mônica. Olha a galera, Vênus em Libra se manifestando. Então, o lado mediador, é um lado de fazer às vezes, de fazer um pouquinho ali, lado da compreensão, né? Que é mais questões de justiça, às vezes também ganham uma espécie de conotação de empenho, de interação, quando Vênus também está em Libra, né? Que é mais... para um melhor entendimento nas relações em geral, um exercício diplomático, né? Às vezes uma convivência ali que está um pouco tensa. Vênus em Libra dá uma tréguazinha, né? Tem Vênus em Peixes, Raquel. Então, Vênus em Peixes tem um quê mais sonhador, mais idealista, né? Vênus em Libra tem um lado de querer estar de bem em geral, com as convivências, com os lugares, com as pessoas, né? A parte estética está em alta, Minimônica. Então, dá um cuidado com a estética, com o lado de se embelezar, de uma vaidade, né? Vênus em Libra é interessante para um contexto de mediação, qualquer área, profissional, afetivo, família, né? É diplomático, exatamente, Cristina. Então, a área de Libra, onde tiver o mapa de vocês, pode se perceber talvez uma sutileza de mediação com questões, com uma ponderação, um lado de harmonizar algo, né? Então, algo numa harmonização num geral, né? De contextos em si, né? Então, a posição de Vênus no céu, gente, tá? Vênus em Libra no céu. Então, Vênus, a área de Libra no céu, a área de Libra no mapa de vocês, pode ter um temperinho mais de mediação com algumas questões, de melhor disponibilidade, com questão, por exemplo, quem tem Libra na 11, por exemplo, para uma harmonização com os amigos, com grupos, né? Uma integração social, né? Um arquitetar um eventozinho aí de fim de ano, né? No profissional ou na 10, interação com pessoas. Se for casa 2, questões com o que tem, com material, com uma questão do que precisa, né? Não deve ser a 2, ô Cris, deve ser a 2. Então, lado de uma dinâmica do que compra, do que, né? Algo que você dedica para você, ou algo que você pode, num sentido material, doar, né? Casa 5 para um lado romântico, para um lado afetuoso. Casa 12 para uma reflexão, com dedicação coletiva, né? Bom para terapias também, no sentido geral, revitalizar a energia, né? Então, se tem Marte em Libra, Cris, o Marte em Libra ele é um Marte até relativamente mais pacífico, tá? Então, esse é um contexto geral. Não tem problema interceptado, Paula. Então, tá em Libra, a casa 3, a questão dos irmãos, a questão de parentes, a questão da parte comercial, a questão dos estudos, né? O Vênus em Libra também potencializa algo no sentido de harmonizar o que a gente está vivenciando na casa, num sentido geral. Certo? Para terminar a semana, tem um outro ingresso aí que é um pouquinho diferente, mas também é novo, que é Mercúrio em Sagitário. Mercúrio chega a Sagitário terminando a semana, né? Então, Mercúrio em Sagitário são
é o planeta associado ao aprendizado, ao planeta das informações, num signo associado ao conhecimento. Então, é uma posição de exílio de Mercúrio. O Mercúrio em Sagitário é como a pessoa está na sétima série, ela está assistindo aulas do segundo colegial, né? Aí, porque ela assistiu às aulas do segundo colegial, ela meio que se acha, né? Eu vi aquilo lá, a professora falou que era assim, né? Então eu sei, e é por isso. Mercúrio em Sagitário requer um certo cuidado com as informações um tanto sabidonas, né? No sentido cotidiano e até das pessoas que a gente lida, convive, né? Por outro lado, é uma posição interessante no sentido de certificação das informações, certificação dos conhecimentos. Tudo bem, está escrito lá no livro. Eu li que está lá e assim. Não é porque você leu que está lá que assim, vamos checar. Essa informação é de agora, é de um mês passado, é de 2 semanas atrás, é de 1 ano atrás, né? Mercúrio em Sagitário tem que ter uma certa atenção, que a pessoa ela pega o censo lá da população de 2000, de 90, o lugar tem essa população, não, tudo bem, mas atualiza, tem que dar uma atualização às vezes no saber. Mercúrio em Sagitário é um tempo especial também para uma atualização de saber, atualização de conhecimento, uma repaginada nas informações, né? Então é o Mercúrio exilado, né? Porque você leu lá o que o censo tem aquele X de precariedade de população, não? Esse censo está atualizado, vê direitinho, né? Isso vale para tudo que é informação. Então é um ponto aí interessante que impacta essa questão. Quando o Mercúrio chega em Sagitário, é um tempo também para mais intensidade nos assuntos de conhecimento, nos assuntos de estudos, né? Então a gente entra nessa época do Enem, dos vestibulares, né? Então está muito em pauta, entra muito na mídia, né? Mercúrio em Sagitário caracteriza muito esses debates, as conversas dos assuntos que envolvam a redação do Enem, os debates sociais que envolvam conhecimento, questão política, diplomática, né? Então é um tempo interessante que envolve esses temas, né? Esses contextos de maneira geral. E principalmente, Mercúrio, quando chega em Sagitário, falei da questão do exílio, né? Por que exílio? Mercúrio é regente de Gêmeos e ingressará em Sagitário, que é o signo oposto de Gêmeos. Então Mercúrio estará transitando pelo signo oposto ao que ele é regente, né? Então isso também envolve a questão da informação do que é estabelecido como conhecimento. Domingo é Enem, né, Shirley? Então, ainda não será com Mercúrio em Sagitário, né? Porque será na sexta-feira que é o ingresso. Mas, como a gente está aí nessa época de fim de ano, né? Vestibular, toda essa dinâmica de aperfeiçoar estudos, repassar informação, acaba sendo interessante também. Você vê que um fator aí também é o remanejamento de algumas questões de localidade, de transporte, né? Que acabou envolvendo o Enem também. É o lado da sincericídia também, viu, Nath, Astronate? Mercúrio em Sagitário, muitas vezes a gente percebe uns debates mais acalorados. Quem tem Mercúrio em Sagitário no mapa, às vezes tem essa coisa um pouco sem filtro, também um pouco exagerada no tom, na comunicação, né? Às vezes fala um pouco mais expansivo. Então, você viu, eu sabia que era isso, né? A pessoa tem um lado um pouco, né, expansivo no falar, né? E quando ele ingressa numa situação de trânsito de Mercúrio em Sagitário, no final da semana a gente é suscetível a perceber uns debates um tanto acalorados também, né? Pessoa querendo, né, acha que está debaixo da cachoeira, né? Começa a falar algo que tem conhecimento, acha que sabe, não, porque eu sei, né? Eu ouvi, eu tenho conhecimento de causa, lá, 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 lá. A gente entra num certo fogo cruzado de debates. Então as mídias, os apps aí no final de semana, vão
cuidado para não entrar em conversas que não são muito nossas e meter o bedelho, né? Por achar que pode intervir por um senso de mediação, né? Então esse é um ponto. Então esse acaba... o Neymar solteiro, não sei, o menino, eu acho que o Neymar foi pai recentemente, né? Então, o Mercúrio em Sagitário, ele tem uma questão da expansão das informações, então requer um cuidado também com o modus operandi da maneira como se lida com as informações e com os contatos em geral, certo? Aí, terminando a semana, tem uma quadratura. Bom, né, Juliana, pessoal aí, falei, né? Semana com um só bom aspecto, às vezes engana, né? A gente termina a semana com Mercúrio quadratura Saturno, que assim que o Mercúrio chega em Sagitário, ele quadra Saturno. Saturno é o planeta que envolve responsabilidades, disciplina, tempo. Quando o Mercúrio quadra Saturno, qualquer aspecto tenso com Saturno, a tendência... Você tá brincando, menino? Então, tá vendo? Eu checar a fake news, eu tenho que checar as condições, os detalhes das informações. Então, Juliana, é o Mercúrio quadratura Saturno, para terminar a semana. Então, Saturno envolve vagarosidade às vezes, né? Requer paciência e ponderação com pensamentos conservadores, pessoal que é meio careta com algumas situações, com algumas opiniões, pessoal que é meio quadrado, né? A gente pode achar isso no trabalho, no elo familiar, com alguém da família, no próprio vínculo afetivo também, às vezes aquela questão que o parceiro é meio implicante, é meio conservador com certas situações, com certas opiniões, né? Então, o final da semana, com essa quadratura Mercúrio-Saturno, pede uma diplomacia com o lado conservador de lugares e pessoas, tá? Porque o Saturno ele é associado a um certo padrão, a uma questão conservadora, aquilo que a pessoa tem uma dificuldade de abrir mão ou se atualizar, ou demora para uma aceitação de certos temas, né? E também, por Mercúrio envolver temas de comunicação, rotina, cotidiano, algumas questões podem ter um certo atraso, uma certa vagarosidade, o transporte, algo ligado ao cotidiano aí no finzinho da semana, tá? Lá para sexta, dia 10, né? Entre 9 e 10 de novembro, quando o Mercúrio chega a Sagitário e faz a quadratura com Saturno, certo? Então vale atenção aí com uma certa vagarosidade, uma certa lentidão, não é estranho se travar aí o computador, o transporte, algumas questões gerais no sentido de cotidiano, né? Correspondência dá uma demoradinha, ameaça de greve de algum lugar, tá? Então não é estranho porque Mercúrio quadrando Saturno às vezes requer uma tendência um pouco estagnada, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 5 a 11 de novembro, que começa com Saturno estacionando. Só recapitulando rapidinho, o Saturno estacionário aí, começando a semana, pede um exercício de paciência, pede um exercício de ponderação, porque ele vai ficar direto, né? Saturno fica direto, então é suscetível a facilitar o projeto de longo prazo, de questões de cronogramas, né? Então, é o temporal que anda na Europa. Tá tendo uns perrengues aí, né, Minimônio? Então, o Saturno ele envolve essa questão climática. Então, quando está quadrando Mercúrio, pode ter umas certas consequências aí de contratempos associados a cotidiano, né? Essas questões. Então, Saturno estacionário, a gente já tá vendo, caiu umas árvores aí em São Paulo agora, sexta, um temporal, né? Boa semana, Ana Martins, boa semana, Cris. Então, né, teve uns perrengues aí, já um temporalzinho aí na capital paulista que deu uns chabuzinhos, árvore caindo na avenida ali, atrapalhou tudo. Então, a gente percebe aí com Saturno estacionário para direto, essa questão um pouco vagarosa de algum contratempo nas questões, mas principalmente aquilo que eu disse antes, atenção com os cronogramas, com o planejamento a longo prazo. Obrigado, Shirley, boa noite, ótima semana. O Saturno aí impactando nessa
esse redirecionamento do que envolver projetos a longo prazo. Boa semana, Cristina Ferreira, para você também. Então, vale esse olhar, mas também uma época, uma semana nova para constituir questões de médio a longo prazo, uma disciplina com algo no trabalho, algo no corpo, na saúde, no exercício, já que o Saturno fica no direto, também envolve essa questão para o que envolver médio a longo prazo nas coisas que a gente lida. A lua minguante leonina que a gente falou para finalizar pendências, concluir questões, né? Para algo que envolva uma certa limpeza de algo novo que está por vir na lua nova, já preparar um terreno para algumas questões antigas serem finalizadas e o que não serve, né? Os bons aspectos que Mercúrio e Netuno faz, que Vênus e Plutão fazem, né? Isso no sentido de uma dinâmica para questões de terapia, espiritualidade, percepção da que a gente tinha uma certa confusão, né? Então Mercúrio, Netuno, ele é positivo para um sentido de limpeza da lente, como a gente falou, né? Uma melhor percepção de questões para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Nossa, aquela eureka, né? Então é isso, né? Então a gente tem uma melhor percepção das informações e dos aprendizados e até para estudos num contexto geral, que fica favorecido. Obrigado a você, Renata! Boa semana também. Então, Vênus em Libra chegando, como a gente falou, né? Para mediações, para uma condição mais especial, até para um romantismo, para uma condição de disposição para outras pessoas, para eventos sociais ou para uma harmonização diante de lugares, de tolerância ou de convívio com as pessoas no sentido geral. Vênus está em domicílio, é o signo que ele rege, assim como é Touro. Então, Vênus em Libra é sempre mais suscetível a uma harmonia ou pelo menos a uma compreensão, uma vivência um pouco melhor num contexto de convivências e até de quem é mais próximo de nós, tá? Para essa dinâmica. E a semana ali terminando com Mercúrio em Sagitário, quadrando Saturno. O Mercúrio em Sagitário é aquela questão também para atualizar conhecimentos, é o planeta da comunicação e da informação num signo de conhecimento. Então, uma atenção com botar banca, né? Boa noite, Mini Mônica, ótimo fim de semana para você também. Calma e elegância, é isso aí. O Mercúrio quadrando Saturno, mesmo ele em Sagitário, um cuidado aí para não impor opiniões ou também não entrar na pilha de discussão por quem quer impor opiniões ou se acha demais, tá? Então vale também esse olhar e uma compreensão, uma tolerância com pensamentos conservadores de lugares, de pessoas, que às vezes a gente pode deparar quando tem esse final de semana na sexta com Mercúrio quadratura Saturno. Isso lá para o dia 9, dia 10 de novembro, certo? E também aí, não é estranho se tiver uma vagarosidadezinha, uma lentidão no andamento das questões de rotina, de projetos, de assuntos, tanto no comecinho da semana agora, né, agora neste sábado e domingo, como no outro ali para sexta e sábado, nos extremos finais de semana, certo? Pessoal, mais uma vez obrigado a todos, para quem nos assiste ao vivo, para quem assistirá ao longo da semana, uma ótima semana a todos vocês, calma e elegância aí a galera geral, aspectos chegando para serem aproveitados ou vivenciados de maneira amena. Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal aí que nos assiste. Ótima semana. Um abraço. Tchau.